Tudo bom? Hoje a nossa aula é bem diferente. Vai ser uma aula de ciências, o tema crosta terrestre, que vocês vão abrir o livro na página 32 a 37. Aí eu vou falar um pouco sobre cada item, ok? O que é a crosta terrestre? A crosta terrestre, a Terra é formada por 3 camadas. A crosta, o manto e o núcleo. Cada camada apresenta características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, mas o estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível graças aos estudos dos geofísicos, os quais se dedicam ao estudo da sismologia. Eles observam os fenômenos das ondas sísmicas e contam com a ajuda de aparelhos para definir as características de cada camada. O que é crosta terrestre? É uma camada mais superficial de estrutura relativamente fina e bastante rochosa. Manto, localizada abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. Núcleo, camada mais interna e quente da Terra, apresenta 2 porções. Quais são elas? Núcleo externo e núcleo interno. O que é o núcleo externo? Formada por níquel e ferro líquido. Núcleo interno, também formada de níquel, mas com ferro sólido. Aí tem essa gravura, né, para vocês identificar melhor as camadas, ok? O manto. O manto é a camada mais extensa, localizada abaixo da crosta terrestre. Ela é formada por diferentes tipos de rochas, como silício e magnésio, que permanecem em estado líquido como consequência do calor emanado pelo núcleo. O manto é dividido em 2 camadas, manto superior e manto inferior. O manto inferior permanece em elevadas temperaturas, atingindo até 2.000 graus Celsius. Ele pode chegar até 3.000 quilômetros de profundidade a partir da litosfera. A litosfera é formada pela crosta terrestre e manto superior. Tem pelo menos 70 quilômetros de espessura, logo abaixo os continentes e quase 10 quilômetros na parte abaixo dos oceânicos. Ela é dividida em grandes porções denominadas placas tectônicas que se movem lentamente sobre o manto terrestre. As rochas da litosfera são divididas em rochas magmáticas ou ígneas, formadas pelo magma que se solidifica, formando rochas sedimentares, formadas pelas erosões, e rochas metamórficas, que são formadas por rochas magmáticas e sedimentares. Núcleo. O núcleo corresponde a quase 1/3 de toda a massa terrestre. É composto principalmente pelos metais ferro e níquel. Por isso, o núcleo também pode ser chamado de NIF, devido à presença desses 2 elementos químicos. Essa camada é dividida em núcleo interno e externo. A temperatura do núcleo externo apresenta entre 2.900 a 5.100 km e é mais fluido, e suas temperaturas variam entre 3.000 graus Celsius e 3.800 graus Celsius. O núcleo interno possui de 5 a 100 a 6 a 370 km, sendo sólido. Somente em 2013 os cientistas conseguiram
precisar a temperatura no núcleo da Terra, que pode chegar a 6.000 graus Celsius, a mesma que o Sol. Segundo os cientistas, a temperatura do núcleo terrestre é tão alta que o ferro pode ser elevado ao estado líquido. O material, contudo, volta para o estado sólido em decorrência da pressão que o faz se agrupar novamente. Gente, isso aqui foi um resumo bem aprofundado que eu fiz para vocês. Agora nós vamos falar das transformações da crosta terrestre. A crosta terrestre não é instável, ou seja, nela acontecem pequenas movimentações, por menos perceptíveis que seja na maioria das vezes. Pode ser comparada a uma fina casca partida em pedaços que flutuam no manto, as quais chamamos de placas tectônicas, que ao se movimentarem essas placas podem colidir, afastam-se ou deslizar uma da outra, causando fenômenos naturais como terremotos, tsunamis e vulcões que podem alterar a superfície terrestre. O que é um tsunami? São ondas gigantes provocadas por abalos sísmicos ou terremotos, que podem percorrer quilômetros e alcançar dezenas de metros de altura. Pronto. Aí então, gente, aí foi um resumo bem aprofundado de toda a crosta terrestre. E no livro vocês vão se aprofundar ainda mais, tá? Nas páginas citadas no início do conteúdo. E vocês irão fazer a atividade da página 37. Quando for na próxima aula, a gente faz a correção. E qualquer dúvida, pode me perguntar, que eu estarei para responder. Um beijo bem apertado em cada um de vocês, ok?